Vamos iniciar, então, nosso estudo. Deixa eu ampliar aqui a imagem da apresentação. Isso, muito bem. Então, vamos ao estudo de hoje. Como eu disse anteriormente, esse é o nosso 9º encontro e o último referente a essa série que nós nos propusemos a compartilhar com vocês. Durante esses encontros, nós falamos das estruturas e as manifestações do espírito em diferentes dimensões concomitantemente, tendo como ferramenta diferentes corpos, conforme verificamos nos estudos anteriores. Falamos também dos centros de forças, os núcleos de energia, os chamados chakras, a sua distribuição, a sua função. E hoje nós vamos abordar um outro segmento ou um outro elemento estrutural que está diretamente relacionado a esses centros de energias. Essas estruturas que estaremos estudando hoje são os elementos de interconexão entre os chakras. Nós vimos que uma das principais funções do chakra é justamente o trabalho de equalizar as energias, tanto as que recebemos, quanto as energias que são emitidas da parte mais densa, daquelas estruturas, intermediada pela tela búdica. Vimos que, além dos chakras principais, aqueles 7 chakras principais, nós temos também distribuído na estrutura dos corpos espirituais, a partir do corpo etérico, os chakras secundários, como eu dei exemplo para vocês. E ainda temos os chakras menores. Então, é uma multiplicidade de estruturas, de centros energéticos nessa intermediação com o nosso corpo mais denso, nosso corpo físico, essa interconexão com as estruturas endócrinas da nossa anatomia, da nossa fisiologia humana, o sistema neural, o sistema nervoso, né? Os plexos nervosos que nós nos referimos. Então, na interconexão dessas estruturas e centros de força, existem também uma rede de conexão, canais de conexão. Então, é exatamente isso que nós estaremos estudando e abordando hoje. Vamos começar, então, com algumas definições. Existe nos corpos espirituais, duplo etérico, astral, e os superiores, uma série de filamentos, canais, formando uma rede à semelhança aos plexos nervosos do corpo físico. Plexos nervosos é aquele conglomerado de inervações, de nervos,
que eles acabam unindo-se e dando formações a estruturas de nervos específicos, né? De diferentes locos da nossa estrutura física. Então, esses são os plexos, né? É um conglomerado desses nervos que acabam formando o plexo nervoso. Então, ele diz que esses corpos, essas estruturas dos corpos espirituais também são filamentos, canais similares, ou seja, seriam esses canais que acabam se confluindo também, como esses nervos formam os plexos, esses canais estariam também, por similaridade, formando o chamado centro de forças, ou confluindo, melhor dizendo, para o centro de força chamado chakras. Muito bem. Se vocês olharem um pouquinho aqui à esquerda, tem uma figura aqui, não sei se ela está tão perceptível na tela de vocês, mas é um exemplo aqui, uma série, um conglomerado de inervação, de nervos, né, que acabam vindo de diferentes, digamos assim, diferentes raízes nervosas e vão confluindo e dando origem a nervos específicos, tá? Esse aqui é um exemplo do braquial, desculpa, do lombar, do lombar propriamente dito, tá? O lombo sacro. Muito bem. Então, os NADs seriam mais ou menos isso. Ele diz aqui assim: um plexo assemelha-se a uma caixa de ligação entre o sistema elétrico, ou seja, uma caixa de junção nervosa, né? Nós estamos falando do plexo nervoso. Em um plexo, as fibras nervosas, os diferentes nervos espinhais, aqueles nervos, né, eles oriundos ao longo da coluna vertebral, esses nervos espinhais são ordenados, recombinados, né, aquele conglomerado, né, de maneira que todas essas fibras vão para um local específico do corpo e se agrupam, né, num nervo também específico, com a sua denominação própria. Então, isso é só um comparativo. Então, vamos em frente. Essa rede de canais que nós falamos, do corpo espiritual, ou vasos, esses que são denominados de NADs, as NADs, tá? São esses canais, são condutores de energia e existem aos milhares. É tipo a inervação, né? A nossa rede de inervação, dos nervos mais periféricos aos mais centrais, são inúmeros. Aqui também no corpo astral que eu digo é tudo aquilo que está extrafísico, né? Então, de forma geral, tudo que está, não é especificamente a quarta dimensão, mas eu vou considerar astral como tudo aquilo que está extrafísico. Então, nos corpos astrais, essas estruturas são denominadas, essas interconexões dos chakras são denominados de NADs, canais, conectores. São condutores de energia e existem aos milhares e, como já citado, equivale no plano espiritual àquilo que falamos aqui, a rede nervosa. Muito bem. Do mesmo modo que os plexos são formados pela concentração da rede nervosa, lembra? Nós falamos, né, os plexos são nervos oriundos digamos assim, ao longo da coluna vertebral, vão se unindo ali, vão formando um conglomerado, e depois dessa união, há a formação de nervos, dependendo com as suas definições específicas, porque nós temos vários plexos, quando nós falamos do corpo físico, nossa matéria, temos o plexo cervical, com as suas ramificações, são responsáveis por processos de inervação sensitiva motora de diferentes segmentos. Temos o plexo braquial, que é responsável por essas inervação sensitiva motora, por exemplo, dos braços. Temos o plexo lombar, o sacral, o lombo sacral, quer dizer, são vários. Aqui os NADs, da mesma forma,
eles acabam também confluindo, dirigindo-se para uma estrutura que nós chamamos os chakras, os centros de força, os centros energéticos, né? Então, essa confluência, essa concentração desses nadis, que serão estruturas que estarão participando, digamos assim, da formação ou da estruturação desses centros de forças. A Mundaka Upanishad, esse é um texto védico, diz assim, ele faz uma definição assim para o nadis, né? Ele define o chakra como o local onde os nadis se encontram. É interessante que ele faz até uma comparação da época, né, com a roda da carruagem, da carroça, né, que é os raios das rodas, né, direcionando-se ao centro do eixo, que seria da roda, ou seja, o centro da roda. Então, ele faz essa analogia como se os nadis fossem os raios convergindo para o centro, que seria os chakras, né? Alegoricamente falando. Muito bem. Vocês lembram que quando nós abordamos o nosso estudo anterior de ontem, vocês tiveram a oportunidade de ver aquela dinâmica de um filme, dinâmica, a estrutura do chakra, o seu giro, que ele não é uma coisa estática, né? Ele é dinâmico. E vocês viram a constituição ali que tem diversos tubos no seu interior, esses tubos até que dão aquela conformação, aquele desenho, e dentro desses tubos, dos tubos maiores, existem ainda outros tubos menores, né? Então, uma estrutura muito mais complexa no seu aspecto estrutural do que nós apresentamos a vocês, né? Do aspecto funcional, digamos, estrutural e funcional. Tá? Do mesmo modo, então, que esses plexos, que esses ramos de nervo formam os plexos, os nadis, então, serão responsáveis pela estruturação das nadis. Tá? Muito bem. Segundo esse autor, escritor, Michel Foucault, ele estuda muito essa questão da dimensionalidade. Ele entende que os chakras maiores seriam resultados da junção de 21 nadis, né? São teorias. Os menores seriam resultado da junção entre 14 e 7 nadis. O importante não é nem o numeral, mas sim o entendimento de que a confluência desses nadis é que dão a composição estrutural desses centros de força, centros energéticos, os chakras. Os menores, então, seriam com números menores de nadis. Tara Maicon também é uma estudiosa, indiana, escritora aí dos estudos indianos. Ela diz assim, no entendimento dela, né, nas obras dela, ela entende que a disposição das nadis está relacionada com o número de pétalas. Né, porque tem nos estudos indianos a descrição da descrição dos chakras como se fossem pétalas, né? Isso é composto por... Vocês lembram que eu comentei com vocês o chakra do coronário, né? O chakra das 1000 pétalas, né? O frontal, 2 pétalas, assim sucessivamente. Então, ele diz assim, ela entende assim, o número de pétalas está na dependência direta correlacionado a essas confluências desses canais.
O número e a posição dos nadis no entorno do chakra seria responsável, então, pelo número do que nós poderíamos chamar de pétalas desses chakras. Tá? Então, o número de nadis é incerto. Alguns livros falam em milhares. Uns falam em 550 mil, outros em 720 mil, e outros em 72 mil. Quer dizer, o mais interessante é nós entendermos que eles são muitos. Da mesma forma que a inervação na nossa estrutura física são inúmeros, na contraparte espiritual, ou nos corpos espirituais, ou nos corpos astrais, também a manifestação desses canais, bem como dos próprios chakras, são inúmeros. Os nadis, talvez em maior número, com certeza, porque é o responsável por essa interconexão desses centros de forças. Tá? Aí, nessa observaçãozinha em destaque aqui embaixo, diz assim: então, tanto os chakras quanto os nadis, né? Essa rede, esse conglomerado de rede, em concomitância com os chakras, são responsáveis pelo quê? Pela distribuição da energia pelos corpos astrais. Ou seja, qual energia? O prana, né? A energia que vai fluir, digamos assim, através desses canais ou dessas estruturas astrais. Tá? Então, é o próprio plano, o fluido cósmico universal, de forma assim. Sabemos que o fluido, o plano não é especificamente o fluido cósmico, mas de forma genérica seria o fluido cósmico. Muito bem. Aí tem uma observaçãozinha que assim, parece que há um consenso, né? Você vê que tudo são hipóteses, há um consenso, que grande parte dos autores que se dispuseram a esses estudos e com base nos estudos antigos, nos registros, principalmente hindus, há uma tendência de considerar aí mais ou menos uma existência em torno de 72 mil nadis. Há outros que afirmam que tais números são esotéricos, né? Não há uma exatidão. Mas é aquilo que nós falamos, o importante é saber que são inúmeros. Aqui até à direita, só para a questão ilustrativa, aqui, né, um esquema antigo hindu representando os nadis. Você vê aqui ao longo da coluna vertebral aqui os chakras principais, alguns chakras secundários e essas interconexões. Então, só por essa gravura, por esse esquema, vocês veem a diversidade da distribuição dessas estruturas. Né? Bom, então nós já sabemos que é o NAD. É uma rede de canais, de estruturas responsáveis pelo carreamento de energia essa intercambiada entre os centros de forças, os chakras, desde os principais aos menores, e concomitantemente na interconexão dessa energia, que é importante para a manutenção da estrutura física, como eu já falei para vocês. O prana tem muita importância nisso, através dessa inter-relação com o nosso sistema endócrino e o próprio sistema nervoso da nossa anatomia e fisiologia humana. Então, dos NADs especificamente, algumas dessas redes, desses canais específicos, merecem destaque, ele diz aqui. E esse destaque, basicamente, ele cita dois. É o Sushumna, o Ida e o Pingala. Tá? São três estruturas principais, vamos chamar assim de estruturas principais. Desculpe. Vamos chamar assim de estruturas principais, que elas estão diretamente
alinhadas, relacionadas à topografia da coluna vertebral, ou, mais especificamente, aquele alinhamento dos 7 chakras principais. O Sushumna seria um canal central, e o Ida e o Pingala seriam 2 canais laterais. O Ida no seu percurso à esquerda e o Pingala à direita. Tá? Muito bem. Então, aqui vocês podem ver nessa gravurazinha da esquerda os chakras, né, na sua sequência, desde o 7º, o superior, o coronário, até o primeiro, que é o mais inferior, que é o básico, né? E interconectando, se vocês puderem ver a setinha aí, interconectando essas estruturas e centros de força, nós temos um canal central, esse que é o chamado Sushumna. Tá? E na lateral, vocês têm à direita aqui o que é chamado do Nadi Pingala, e à esquerda o chamado Nadi Ida. Tá? Aqui está de forma alinhada, né? Mas nós sabemos pelos estudos, tem visto que, na verdade, eles estão lateral aqui, mas, na verdade, eles estão o tempo todo em interconexão com o centro de forças, né? Isso aqui é só um esboço gráfico, digamos assim. Mas vamos em frente. Então, o Sushumna, o Ida e o Pingala são 3 nadis mais importantes. Tá? São importantes. Já vimos que existem inúmeros. O Sushumna corre ao centro, na topografia da coluna vertebral, enquanto o Ida se ergue ao seu lado. Já falamos, né? E o Pingala pelo direito. Tem uma observação aqui que diz assim, que na mulher há a inversão, né, desse percurso, tá? Em relação ao sexo masculino. Aí continua. Esse aqui é um texto do Dr. Elzio, aqui da Associação Médica Civil do Brasil. Aí ele diz assim: não existe uma só parte do corpo que não possua uma rede de nátis subjacente à sua forma. Nós já vimos isso. Até agora está tranquilo. Já sabemos que são esses canais, a importância desses canais. Vamos em frente. Aqui é só um esboço também. É só gráfico. Seria ali uma representação dos, digamos assim, morfológica dos chakras, né? Representando o canal central e os 2 canais laterais, o esquerdo e o direito, respectivamente o Pingala e o Ida. Muito bem. Continuando. Professor Hiroshi Motoyama é um cientista japonês, estudioso, autor de livros, várias obras, inclusive esse texto é da obra dele, nos seus estudos, suas investigações, através de equipamento, inclusive, que ele mesmo desenvolveu, ele entende, concluiu, que as NADs, que são essas redes, parecem ser essencialmente os conhecidos meridianos da acupuntura. Você já deve ter ouvido falar os meridianos da acupuntura chinesa. Compartilha dessa mesma opinião dele aquele autor, o escritor, o Michael Koke, de que também seriam, essa estrutura NAD e meridiano seriam, digamos assim, as mesmas estruturas, corresponderiam às mesmas estruturas. Há esse entendimento. Os meridianos são aqueles canais também de energia, né, que tem os pontos específicos de acupuntura, onde digamos assim, a inserção das agulhas em determinados sítios energéticos. Então, é importante nós vermos que esse entendimento, diria assim, dessa
concomitância de que seriam as mesmas estruturas. Mas nós estávamos estudando até pouco tempo atrás que o NAD, agora nós vimos ali nas imagens anteriores, que o NAD, na verdade, é uma rede que está presente o quê? Nos corpos astrais, né? Nos corpos extrafísicos. Foi o que vimos agora. Tá? Mas Montoya, através de seus estudos, entende que pode ser a mesma coisa, né? Onde essas agulhas são inseridas no ponto de acupuntura para digamos assim, reequilíbrio energético, desobstrução do fluxo energético, né? Isso está mais assim do conhecimento dos estudiosos da medicina chinesa e dos acupunturistas. Já um outro autor, Richard Gerber, ele é autor desse livro aqui, Medicina Vibracional, que já utilizamos algumas referências dele lá no início das nossas abordagens. Ele já tem um entendimento diferente do professor Hiroshi. Né? Ele já faz uma distinção entre a constituição de NADs em relação aos meridianos. Eu trouxe para vocês aqui, eu fui buscar mais ou menos um entendimento conceitual do que seria, e nessa obra aqui, Acupuntura Tradicional, do professor de medicina chinesa de acupuntura, Dr. Isao Yamamura, ele faz uma descrição interessante assim, da constituição do que se viriam a se tornar os chamados canais de energias denominados de meridianos. Ele nos diz assim, na fase fetal, lá intraútero, a energia, que ele diz aqui, o Qi, dos órgãos e das vísceras, exterioriza-se dando origem à formação dos canais de energia, ou, como ele mesmo diz, meridianos, sobre os quais ocorrerá a incorporação de matéria para constituir a forma física dos membros e do tronco. Então, os meridianos constituem meio de ligação entre o interior e o exterior. Ora, aqui, pela essa definição de Yamamura, doutor Isao, nos parece que realmente esses canais de energia, os meridianos chineses, eles estão mais relacionados à parte física realmente aqui, né? Até ele diz na sua obra lá, eles estão muito correlacionados ali nas exposições musculares, até mesmo ósseas, né? Então, ele diz aqui, né? A incorporação de matéria para a forma física, né? E isso me parece um pouco não condizente com a definição que nós vimos lá de NADs, que são estruturas também, canais de energias dos corpos astrais. Me parece que tem uma similaridade na questão de função, carreamento energético entre os órgãos e diferentes, digamos, sítios do corpo físico, da mesma forma que os NADs também fazem o mesmo processo no corpo astral. Bom, isso são hipóteses que eu estou fazendo aqui em função dessas apresentações que nós temos aqui, que parece que não há ainda um consenso nisso. Então, voltando lá no Richard Gerber, ele entende assim, conforme estudos também da parte dele, que os NADs são constituídos por delgados filamentos de matéria energética sutil, é o que nós falamos, os corpos energéticos. Já os meridianos, na verdade, ele tem uma contraparte física, como nós vimos lá na definição do Dr. Isao. Então, nesse sistema de ductos meridianos, ele está mais matéria. Mas aí o Dr. Elzio Ferreira também, aqui nas suas exposições, ele diz assim, essa divergência encontra base na própria natureza do NAD, né? Essas descrições, esses diferentes relatos de autores. Aí ele se indaga. A NAD seria um canal por onde fluiria o prana, o fluido vital, digamos assim? Ou a NAD seria apenas uma corrente de energia que circula pelo corpo?
né? Eu acho que o fluido vital, o prana, assim, no meu entendimento, ele estaria mais correlacionado às NADs e a energia propriamente, digamos assim, mais matéria, estaria circulando pelo corpo através dos meridianos, tá? Mas são pontos que são apresentados, que não tem um consenso, mas é importante que a gente tenha pelo menos uma noção disso, né? Muito bem. A energia que corre pela NADS é denominada de prana, que é o fluido cósmico na sua forma genérica, tá? Porque no sentido mais amplo, desculpa, porque no sentido mais estrito, o prana não é especificamente o fluido cósmico. Ele fala que, no sentido estrito, a literatura hindu costuma reconhecer 5 espécies de prana, de acordo com os órgãos sobre as quais eles atuam. Né? Isso é um texto muito longo, esse estudo dessas energias, desses fluxos. Tá? Isso aqui praticamente cabe não uma live, mas uma série de lives só para falar sobre isso. Mas, de forma assim mais resumida, quais seriam esses 5 pranas? Só para citar. Seria o próprio prana, o samana, apana, o dana e vyana. Tá? Isso na literatura hindu. Mas ainda continuando, tem uma observação ainda. Mas existe ainda uma modalidade de energia que estaria ligada aos processos do desenvolvimento espiritual. Olha só. Estaria relacionado ao processo do desenvolvimento espiritual. Que energia é essa? É uma energia que corre pelo canal central, pelo Nadi Sushumna, que é conhecida, denominada da energia Kundalini. E nós já vimos a energia Kundalini, a energia, né, que é a energia é inerente à própria densidade, à Terra, né, à Gaia. Eu falei para vocês, quando nós falamos do estudo anterior, dos chakras, na nossa receptividade energética, nós falamos que a energia cósmica, que vem do alto, ela acessa, né? Nos acessa através do coronário. Nós dissemos também que através dos membros inferiores, dos pés, em direção ao o chakra básico, né? Que é o nosso ancoramento ali, a nossa raiz, com a densidade terrena, também capta também essa energia, que em tese seria a energia Kundalini, que teria o sentido de ascensão pelo canal central, da mesma forma que a energia cósmica, que são as nossas fontes de sustentação física, orgânica, e também nós vimos que existe um outro ponto pela qual nós captamos a energia também, que é o próprio prana, que é através do quê? Da nossa respiração. Bom, então voltemos aqui a Kundalini. De acordo com os yogis, a Kundalini percorre o Brahmanadi. Assim, mesmo o canal central, que seria o Nadi Sushumna, ele também é composto por outros canais no seu interior. Ele não é um oco único. Ele tem outros canais na sua constituição interna, digamos assim. E aqui nós entendemos que a Kundalini percorre por um desses canais, que é chamado Brahmanadi. Tá? Há casos em que não somente a Kundalini se ergue através do canal central, como energias superiores, nós vimos através do coronário, desce também por esse canal. Assim, as nadis são usadas para levar a energia de força vital, o prana, através do corpo. As nadis são estimuladas através de diferentes práticas de pranayama, tem um erro aqui,
práticas de pranayama. Pranayama é a respiração, né? Que exercício de respiração, a respiração ritmada e as técnicas respiratórias especiais acabam influenciando o fluxo dessas energias. Por que a Kundalini é a nossa energia de ascensão? Porque é o que eles têm nos ensinados, principalmente o yoga, nas meditações, que é justamente a ascensão dessa energia através do chakra básico, através de ela que vai, digamos assim, despertando os chakras, né, gradativamente até despertar-se o coronário. Por isso que ela é chamada energia da ascensão, do despertar. Né? Então, existe até uma preocupação, um medo de falo não mexer com a energia Kundalini, que é uma energia perigosa, que não sei o quê. Na verdade, ela não é energia, é uma energia ótima. Né? É uma energia que traz, digamos assim, sustentação energética à nossa estrutura física e espiritual. Ela é perigosa quando ela é trabalhada sem que o ser humano aqui hoje encarnado esteja devidamente desenvolvido nos seus aspectos éticos e morais. Né? E aí sim, essa energia ela será, digamos assim, de efeito não tão adequado, né? Mas quando há já digamos, um processo de qualificação moral do ser humano, essa energia justamente ela é responsável por essa despertar, por esse poder, digamos assim, superior. Bom, então isso é que eu queria falar um pouco do NAD para vocês, que está intrinsecamente associado a esse sistema de chakras também. E nós vimos a importância para os nossos corpos. De forma ilustrativa, como é curto esse espaço, eu trouxe aqui uma sequência de imagens que vai falar um pouquinho mais dos chakras, mas assim, diferente do que nós vimos na nosso encontro anterior. Aqui é assim, mais uma visão esotérica, né? Mas bastante elucidativa, talvez, assim, para nós entendermos um pouco, né, essa visão mais oriental dessas estruturas, desse centro de forças. Muito bem, vamos começar aqui. É uma sequência de 3, o filme é único, mas ele está segmentado em 3, porque eu não consegui editar, uni-los pela própria característica do arquivo, mas então eu vou apresentá-los. Ele é uma sequência, então, mas aí nós vamos naturalmente apresentando. Vamos lá, então. Only the spark of divine consciousness. From this spark, all of creation arose, spinning out from the center, spinning into being, spinning into time, spinning into wheels of life. From the great spiral galaxies thousands of light years across, to the trillions of atoms swirling in a grain of sand, the universe is made from spinning wheels of energy. Spinning wheels of stardust, giving birth to life. Wheels upon wheels spinning through space, solidifying into form, rotating on an axis, orbiting the sun.
Meus irmãos, o Ronaldo está tentando restabelecer a conexão. Aguardem um pouquinho, por favor. Vamos dar a continuidade aqui. Deixa eu abrir a apresentação de novo. Vamos retomar aqui. Direto para o vídeo. Eu vou adiantar porque já estava nesse ponto. With a single white moon, our shining blue planet spins in space. A planet made of earth and water, and fire and air. A planet of sound and light and beauty, and the consciousness of life. An intricate web woven with exquisite balance. This blessed earth, which is our home, is the great wheel from which our life arises. Generated from the heart of divine spirit, condensing into manifestation. The one in the many, Father Sky and Mother Earth. Between them, the 7 layers of manifestation form a rainbow bridge, connecting earth and heaven. The stepping stones from matter to spirit. Connecting through our bodies as we connect to each other and to the endless web of life that is seeking to become conscious. Aligned along a central channel called the Sushumna, the 7 chakras run from base to crown, generating the patterns of the auric field. Their spinning comes from the intersection of 2 basic currents, one from above and one from below. As these currents pass between the chakras, the centers spin like gears that take us on a journey through life. Together, these 7 chakras describe a profound formula for wholeness and a template for transformation. The location of the chakras in the body gives meaning to their respective levels of consciousness, which we will explore as we enter the lotus of each chakra, beginning with the 4-petaled red lotus located at the base of the spine. The first chakra represents the material world, the indrawing gravity of matter, the force which binds energy into form and creates the density that we experience as the physical world.
Its element is earth, and this chakra represents the survival instinct and our primal connection to the earth's matrix of life. It is believed that the serpentine energy of the goddess Kundalini Shakti lies coiled 3.5 times around the base chakra, holding matter together. When aroused, Kundalini journeys up the spine, piercing and awakening each chakra in turn, seeking her divine partner, Shiva, who abides in pure awareness. The name of this chakra, Muladhara, means root support. To have the proper foundation for the long journey upwards, one needs roots deep in the earth. It is here that you come home to the peace, stillness, and solidity that is found in the natural world. Meditate here with your roots in the earth, honoring the temple of your body. Muladhara now remains awakened at the base of the spine as we open to the 6-petaled orange lotus of the second chakra, called Svadhisthana, meaning one's own place. This chakra is related to the element water and represents the dual nature of existence, the constant ebb and flow of polarity, opposites attracting, moving and flowing toward each other, with a primal longing to merge together as one. Here we tap into the primal flow of the life force energy, pulled by the currents within the soul, urged by our longings and desires. At the level of the second chakra, the Kundalini serpent both divides and unites, creating the eternal yin-yang of existence, spinning in ultimate balance. In the body, this chakra emanates from the sacrum, the hips and pelvis, as the seat of movement, sensation, pleasure, desire, and emotion. As two bodies connect with each other in erotic union, they become one in ecstatic embrace, opening to the waters of passion in their ocean of bliss. Satisfied, we move from the waters of the second chakra into the third chakra, located in the solar plexus, the yellow lotus of Manipura, which means lustrous gem. From earth to water to fire, here the
divine spark of consciousness ignites the fires of our will to burn through resistance and vitalize the entire system. Pulsating flames of energy enliven us to awaken our power, to burn with purpose, to strengthen our will. To keep that flame alive through all its trials and tribulations as we burn through blocks into ever greater freedom and power. Lest that fire burn itself out, that power must be tamed. Through diligent practice, we unite the energies within and around us. No small task as we follow the chaotic and fiery serpent of Kundalini, harnessing her energy to bring it into our bellies and blossom forth with power. This fire carries and sustains us as we burn through the ego and dissolve into the lustrous gem that is the true source of power in Manipura. Leaving the third chakra ignited, we rise again to the heart to find a green lotus of 12 petals called Anahata, meaning unstruck or unhurt. The element of this chakra is air as we rise up into the softness and spaciousness of the sky. Now the Kundalini serpent carries us upwards on wings of love to embrace the awakening of divine spirit, which bids the heart to open and fly free. Expanding into the element air with each breath we take, we soar towards the infinite, becoming light and spacious within. Dancing playfully with another, we enter the mystery of love and relationship as we transcend ego and journey with others into the divine realm of the heart. Uniting heaven and earth, masculine and feminine, mind and body in perfect balance, the heart is a soft place, tender, deep, a place of compassion and connection. When awakened, the heart beats with the rhythm of life, pulsing its love through all our relations, self and other, culture and planet, human and divine. As we open our own hearts, we tune into the global heart, now dawning at the frontiers of social awareness. From the balance of the heart, we now move into the blue lotus of 16 petals, located in the throat, called Vishuddha, which means purification. In the etheric realm of the throat chakra,
Kundalini awakens the core vibrations within, as sound carried on the air of our breath opens our expression to the music of the stars. Listen to the murmur of the voice within. Listen to the song rising out of your heart. From the primordial Om, vibration ripples through all of creation, resonating, expressing, harmonizing, synchronizing, opening our voices to sing our truth into the chorus of life. From the inside out, our self-expression flows in waves of vibration, taking us deeper and yet deeper to the truth we hold within and the truth we find without. From essence into vibration, to sound, to language, communication, and expressions of creativity. Transferring music, knowledge, and poetry through time. As the fifth chakra vibrates within the throat, we move up to the brow chakra, a lotus of only 2 petals called Ajna, which means to perceive and to command. Kundalini is now a glowing serpent of light, uncoiling from the depths of our meditation to open chakra 6, the third eye, center of vision, insight, in the limitless world of light. The 2 petals of this chakra bring resolution of duality to the single-pointed focus of the third eye. This is the chakra of seeing, of imagination, the place that reveals the radiant light within. Focus your consciousness on this center to find insight, to seek vision, to bask in the eternal beauty of the inner world, as rays of awareness pierce through illusion and bring clarity. As the third eye opens between our 2 physical eyes, we enter the deep meditation that reveals the light within. Keep your gaze steady among your many thoughts and find the portal to the inner mysteries of knowledge.
patterns in the mind's eye. Follow these patterns to discover and achieve your dreams. Seek your guiding vision within the quiet stillness of your inner world. Once we have seen the path, the Kundalini serpent finds her way straight up the spine to pierce the crown chakra, Sahasrara, meaning thousandfold. Fully complete from base to crown, the seventh chakra can now blossom forth as the thousand-petaled lotus of infinite awareness, emanating from the dimensionless point of consciousness within. You are that consciousness, awake, aware, intelligent, divine. Ever unfolding to infinite awareness, the nature of consciousness has no limits. Still your mind to the unfolding petals within. Witness the unfolding sparks of illumination. As Kundalini meets her divine consort Shiva, Shiva, who gives birth to stars and takes you beyond the lower realms to journey to the heart of the cosmos. To the intelligence of creation itself, the realm of divine mind, the universal consciousness that is the source of all. And now we journey back down through each chakra once again on the current of manifestation, knowing that we have awakened the thousand-petaled lotus of cosmic consciousness. We've seen the beauty of the inner world. We have opened our throats in song. We have joined together in love. Burned through inertia into fire. Danced in the waters of duality.
found our way home to Earth. For all the chakras are within us, awakened, enlightened, heart of one being, united from base to crown, energized and fully illuminated. From the one to the many, and the many to the one, we are the rainbow bridge between the worlds. Muito bem, meus irmãos, era essa a nossa proposta. E tivemos a oportunidade de ver aqui uma visão mais esotérica dessas estruturas, mas é interessante, através dessa animação, nós fazemos a correlação, né, da questão das vivências, as experienciações, os aprendizados e o natural despertar, né? Nessa animação esotérica, traz muito essa reflexão para a gente. Mas vimos também a parte mais didática. Então, essa foi a minha proposta com vocês. Hoje nós estamos encerrando essa série que fizemos aqui, de 9 encontros. E, apesar de serem 9 encontros, mas isso foi um estudo muito superficial, sem dúvida alguma, sobre o conteúdo que nós abordamos, mas o objetivo realmente não é ensinar, mas despertar a curiosidade para que cada um vá atrás do conhecimento, né? Do estudo, da informação tão necessária, porque o despertar só vem com o conhecimento, o saber, né? E como podemos angariar o conhecimento? Até agora, pelo que eu pude na minha percepção, tem 2 caminhos. Ou através dos estudos, do entendimento e das nossas transformações, as nossas mudanças, né? E isso nós temos que trabalhar o intelecto. E intelecto por si só não significa evolução. Intelecto por si só não significa sabedoria. Porque o intelecto, sem o aspecto da ética, da amorosidade, da alegria, então essa intelectualidade sem esses 3 elementos não é sabedoria. Sabedoria é quando nós conseguimos agregar a alegria, a ética e a amorosidade ao nosso conhecimento intelectual. Isso sim é o chamado sabedoria. Porque de inteligência, intelecto, muitas entidades dos abismos, digamos assim, o astral inferior, tem aos montes, inteligentíssimos cientistas das sombras, com as suas práticas equivocadas, como nós sabemos. Então, nós temos que ir atrás, estudar, é a única forma. A outra forma vocês já sabem também, nós nos interiorizarmos, né? A verdade está lá dentro. É irmos em busca do silêncio interior, né? E aí tem as práticas específicas, a meditação,
né, que é o processo desse despertar. Não deixa de ser a busca do conhecimento, em vez do conhecimento compilado desses estudos, seria o conhecimento que nós trazemos já do nosso eu superior, é uma forma de despertar também. Então, são essas, assim, atualmente, na minha percepção, são esses os caminhos. O que nós apresentamos para vocês aqui são compilados de diversas fontes, vocês viram bem isso, e que nós tentamos agregar aqui para dar um sequencial, uma sequência natural desses estudos. Tá? Em nenhum momento considere que o que eu falei, apresentei para vocês aqui como verdade absoluta. E a convicção pessoal, individual de vocês tem que ser através desse estudo, dessa evolução, dessas meditações, tá? Só com isso. Não tem outra forma. Nós vamos estudando, a gente sabe com o tempo que isso que nós apresentamos para vocês aqui é uma coisa tão pequena frente à realidade que há além extrafísica. Existem outras verdades que estão muito além, mas que o contato com elas assim, a princípio, sem um preparo básico, eu não acho muito produtivo. Então, é importante nós começarmos esse estudo básico, realmente objetivando esse despertar, essa evolução. Então, eu agradeço a todos, encerramos aqui. Foi muito gratificante nós compartilharmos com vocês esses estudos, esse trabalho. Muito obrigado a todos. Deixa eu fazer aqui um pequeno encerrar aqui os nossos registros.